Olá, tudo bem? Sou Mindoro Ueda. No vídeo de hoje eu quero falar com você sobre os 3 P's: produtividade, prioridade e propósito. É, essa reflexão sempre acontece no dia a dia quando eu estou fazendo alinhamentos de treinamentos com o pessoal de recursos humanos, com os executivos, e também quando a gente participa de palestras, ou seja, no voluntariado ou no dia a dia, por isso que eu escrevi o e-book sobre o código da produtividade, porque a produtividade na realidade, a produtividade é como se fosse aquela imagem do iceberg, né, daquela geleira, onde a produtividade é aquilo que a gente está vendo, mas internamente a gente tem sim a questão o que é a nossa prioridade e qual que é o nosso propósito, porque trabalhar por trabalhar, né, é um grande desafio para o nosso dia a dia. E assim, eu estava fazendo essa reflexão com um amigo que eu encontrei há um tempo atrás, e ele perguntou assim para mim, mas Ueda, por que a nossa geração tem conversado muito sobre essa questão do propósito? E há um tempo, assim, há uns anos atrás, eu participei de um curso, de um seminário só relativo a propósito. E se percebeu cada vez mais, principalmente pós década de 90, 2000, com a internet, com as questões das redes sociais, o compartilhar das informações. Esse é um aspecto. A gente tem mais informação, a tecnologia permitiu. Diferentemente dos nossos pais ou dos nossos avós, se tinha também um mito não, a própria realidade da carteira. Como que meu pai falava? Meu pai ele falava assim: olha, minha carteira tem só uma empresa aqui, não tem muitas mudanças, alguma coisa assim. E era natural as pessoas permanecerem muitos anos nas organizações. Então não se pensava muito isso. A pessoa fazia, começava a trabalhar e tudo isso. Um terceiro aspecto, que era o poder de muitas instituições, religião ou outras instituições, para que eles ofereciam, eles forneciam o sentido da nossa vida. E hoje a gente observa que tudo isso não é que ruiu. Hoje as religiões são importantes para a base, para a questão ética, pelo menos para mim, essa questão para onde eu vim, por que eu estou, para onde vou. Para mim é muito importante esses aspectos. Para muita gente não importa, mas para mim há muitos anos eu já venho refletindo nisso. Então isso vai gerando também uma jornada de reflexões para que você observe o que você semeia, o que você pode compartilhar. Por isso que o Ikigai, para mim, fez muito sentido nessa lógica, nessas reflexões sobre propósito e prioridade e produtividade. Porque assim, as pessoas querem métodos, questões produtivas. Só que a produtividade nasce também das minhas escolhas, das minhas prioridades, do que eu tenho como prioridade no meu cotidiano. E isso remete cada vez mais da importância de eu ter a consciência do propósito. E a consciência do propósito, peraí, vamos falar questões bem rápidas assim. O propósito que eu estou, por exemplo, aqui assistindo o vídeo no YouTube. O propósito de a gente compartilhar conhecimento. E o compartilhar conhecimento, do propósito de compartilhar conhecimento, o conhecimento só é conhecimento se ele é compartilhado. Eu gosto muito, eu estou revendo os meus cadernos. Um desses cadernos, eu tenho esse caderno, tem outros cadernos que estão até quase semi-destruídos, são cadernos ou de observações, assim, que eu vou trazendo dos livros que eu li, ou de reflexões de aulas que eu vou anotando, ou de filmes que eu assisti e que eu assisto. E tem uma reflexão bárbara sobre conhecimento. O conhecimento é como a riqueza, o seu destino é o uso. Compartilhar conhecimento, lembre-se, conhecimento só é nosso quando utilizado. Eu peço perdão, essa frase não é minha, naquela época eu esqueci de anotar de quem era essa frase. Conhecimento é como a riqueza. Inclusive, se você souber de quem é, deixa no comentário, por gentileza, porque é o conhecimento de uma pessoa que compartilhou aqui. Conhecimento é como a riqueza, o seu destino é o uso. Compartilhar conhecimento, lembre-se, conhecimento só é nosso quando utilizado. Então, compartilhar conhecimento, quando a gente tem uma informação não é mais poder, tudo bem? Informação só gera
serventia quando se torna conhecimento. E o nosso processo aqui é para nós aprendermos juntos aqui. Então deixe o seu comentário para a gente ir aprendendo junto também aqui. Então, compartilhar conhecimento é como aquela história. Você conhece aquela história do milho campeão? O milho campeão é o seguinte: a pessoa já era tricampeão, o milho campeão daquela região. E uma jovem jornalista falou assim: bom, eu vou aproveitar. Agora esse fazendeiro vai ter que responder as minhas perguntas. Eu vou pegar, né, bem pesado para ele e vou perguntar a primeira pergunta. Chegou no fazendeiro do milho campeão, falando assim: vamos lá, qual é o segredo do seu milho campeão? Ele falou: claro, eu vou contar o meu segredo. Meu segredo é o seguinte: toda vez que eu ganho o prêmio de milho campeão, eu compartilho a semente do milho campeão para os meus vizinhos. Ela fala: mas se eu compartilho, o grande segredo... Não é segredo nenhum. O segredo é o seguinte: quando eu compartilho o milho campeão, como fica o milho das pessoas que estão ao meu redor? Ficam bons, ficam também campeões. E o que existe na natureza? A polinização. Então, os passarinhos vão lá, bicam lá e trazem então os milhos. Então, cada vez mais o meu milho vai sendo melhorado. Compartilhar conhecimento é essa forma que a gente tem de muitos amigos, muitas amigas aqui do YouTube, de compartilhar o seu conhecimento, para que a gente possa gerar cada vez mais uma riqueza para as pessoas, para que nesses poucos minutos que eu e você permanecemos aqui, a gente possa, com certeza, dentro da nossa dieta da mídia, selecionar, seleciona o joio do trigo e a gente compartilhar conhecimento para que vocês também possam compartilhar conhecimento. Então, compartilhe também esse vídeo para as outras pessoas. E uma das questões mais bacanas de você trabalhar essa questão da prioridade para você gerar cada vez mais a produtividade é a base do iceberg, é onde, sabe, a imagem do iceberg, né? Então você tem a geleira lá, então você tem o bico lá, que é a sua produtividade, onde as pessoas veem o que você está fazendo, mas tem uma prioridade que você prioriza aqui. E é por conta disso que o Ikigai é bacana, a união entre o que você ama, o que são os seus pontos fortes, a sua remuneração, como você se sente. O importante é você sentir-se remunerado, não é você comparar o seu salário ou no voluntariado, né, a sua remuneração emocional, o que isso gera de riqueza, de neurohormônios, a sua indústria química que ocorre, a questão elétrica das células aqui, né? Não vou me aventurar em falar dessas especialidades, que é uma especialidade de várias áreas, mas isso acontece no nosso organismo, isso está à prova quando você de repente está fazendo algo que está totalmente engajado, né? Você gera todo o processo do fluxo, do flow, onde os seus talentos, seus pontos fortes se unem, se equilibram com os desafios e fala: como que eu posso fazer mais? São os estudos do Dr. Mihaly Csikszentmihalyi. Foi muito bacana esses estudos no livro Flow, Criatividade, e no livro Fluir, né, que é esse livro que é a base do Flow. O Dr. Mihaly Csikszentmihalyi, ele compartilha, por exemplo, cirurgiões, né, que sentem o flow, né, unindo dentro do ambiente cirúrgico e tendo os feedbacks imediatos, porque ele está tendo feedbacks imediatos, né? E então, olha como que está tudo unido, o seu engajamento nesse processo. Então, você tem suas prioridades, né? Nós estamos com a visualização lá do iceberg. Então, eu tenho a produtividade, por isso que no livro do Código da Produtividade eu falo sobre o flow, porque o flow ele é muito importante para que a gente fale: peraí, produzir por produzir, né? Mas eu tenho que ter as minhas prioridades, e as prioridades estão ligadas aos meus talentos, ao que de repente eu faço de diferença no mundo, e por isso que está ligado ao propósito. E esse propósito gera um combustível emocional riquíssimo desse propósito, de você compartilhar. Lembra do fazendeiro, de compartilhar conhecimento? O conhecimento só é conhecimento se ele é usado. E aqui eu gosto muito dessa obra O Poder do Propósito, do Richard Leider, que a gente sempre compartilha, bacana as reflexões dele, que ele diz o seguinte: existe propósito sempre que usamos nossos talentos em resposta a algo que acreditamos.
Então, usar os seus pontos fortes a algo que você acredita. Então, por exemplo, eu lembro de uma pessoa que trabalhava na padaria de um supermercado, de um grande supermercado tem as suas padarias. Nós estávamos fazendo um trabalho para esse grande complexo de supermercados e foi interessante, porque o curso era um curso de 8 horas, então os líderes participavam de todo o trabalho, só que nós negociamos um intervalo de almoço maior para que eles pudessem retornar aos locais, almoçar e depois retornar para as salas de aula, então foi tudo negociado. E durante o almoço, na trajetória, eu encontrei a coordenadora da padaria de desse supermercado. E ela estava conversando com uma colaboradora. E aí, sabe quando você passa, olha, não vou, é horário do almoço, né, estão conversando lá e tal. Então você passa, quando você passa, quer passar como uma pessoa invisível e não teve jeito, né? Ela me chamou, professor, vem aqui, né? Eu sei que o senhor está na hora do almoço. Eu já tinha almoçado, estava conhecendo um pouquinho as outras áreas, tal, estava com a gestora de RH. E a gestora falou, vai lá, professor, vai lá conversar que eu tenho que assinar uns documentos, vai lá. Quando eu cheguei perto dela, ela estava com uma folhinha de papel e estava desenhando, olha que bacana, ela estava desenhando a estrutura da aula da manhã, que a gente estava falando sobre feedbacks. Estava falando sobre feedbacks de correção, feedback de desenvolvimento e feedback de reconhecimento. E naquele momento, nós estávamos falando de uma estrutura chamada liderança situacional. Isso é bacana. Nos workshops eu falo muito sobre liderança situacional do Blanchard e do Ken Blanchard, né? E do Herscher. Eles estudaram as questões, um dos aspectos da liderança situacional é a questão das maturidades. As maturidades nossas em relação ao trabalho, àquela atividade. Não é a maturidade, a pessoa é matura na vida, não. Naquele momento. E ela estava estruturando, estava mostrando naquela reunião que ela estava tendo de devolutiva, de feedback, era um feedback de desenvolvimento. Olha só, a gente está falando de produtividade, mas a gente está falando também de prioridade. E a gente está falando de propósito. Então ela estava sim focando a questão da produtividade da equipe dela, mas ela estava trazendo que era uma das prioridades daquele momento, observar, naquele momento, a prioridade de desenvolver as pessoas da equipe dela. E uma das prioridades daquele momento era observar para a pessoa em qual momento que ela estava, colaboradora, nos quadrantes da liderança situacional. Imagine 4 quadrantes. O primeiro quadrante, a gente é aquela pessoa que necessita de ser acompanhada. O segundo quadrante é a pessoa que está naquele momento, ela já foi acompanhada, você já acompanha, ela então está sendo treinada, ela já começa a entregar alguma produtividade, mas nem tanto, porque ela está no treinamento. O terceiro momento, onde ela começa a já se tornar, já dar algumas opiniões e já entregar já os seus resultados. E o quarto momento é o momento que ela já entrega resultados e já incentiva as outras pessoas a desempenharem, a desenvolverem. Sabe aquela questão de autonomia? É esse momento. Então ela estava lá, né? E ela estava lá e ela estava compartilhando esse conhecimento para a pessoa. E foi muito bacana porque ela usou uma frase que a gente usa muito na sala de aula. Quando você deixa transparente o processo, quando você deixa transparente onde você quer chegar, onde você deixa a outra pessoa, né, torna a pessoa como uma pessoa humana, fala, olha, você está nesse momento, o seu momento pode chegar aqui e aqui, então os feedbacks que eu vou trabalhar com você é isso, o diálogo que eu vou travar nesse momento por conta desse desafio lá na nossa padaria é esse, porque a gente está com produtos novos, é a primeira vez que a gente está colocando os produtos novos, por isso que eu vou ter que acompanhar mais você, mas nessa área aqui você não precisa mais de acompanhamento. A própria pessoa vai também tornando mais prioritária a sua vida. E, com certeza, vai produzindo mais. Mas aí, ela terminou, tal. Eu sempre chego um pouco antes, também na hora do almoço, para deixar preparado. Ela chegou. E ela olhou e falou assim, professor, o que o senhor achou, né? Eu falei, eu achei muito legal. Ela falou assim, porque eu estou começando cada vez mais a observar que meu Ikigai, né? É sim a educação, é compartilhar. E olha que bonito que ela falou, porque é uma das perguntas que a gente faz no Ikigai. É a pergunta assim, quando você era criança,
tem algumas brincadeiras, algumas atividades que você gostava muito? E ela falou assim, ó, professor, eu lembrei da minha infância, eu também vim também de uma família muito humilde, meu sonho era ganhar de presente um quadro negro. Quadro negro. Eu falei, é verdade. É porque eu sempre brincava que eu era professora. Eu pegava as minhas bonecas, né? E eu era a professora das minhas bonecas. Depois que nasceram, mas ela é filha mais velha, né? Quando nasceram meus irmãos, eu era a professora. E eu, enfim, eu não tinha um quadro negro, então minha mãe me deu uma placa lá, meu pai trazia giz, né? Da escola onde ele trabalhava, o pai dela a gente chamava de servente, é o pessoal da higienização, então tudo que ele limpava, ele trazia o giz, olha, ela trouxe essa lembrança, e ela veio compartilhar com lágrimas nos olhos, falou assim, professor, agora eu estou entendendo que eu sim, eu sou a profissional aqui, né, sou a coordenadora da padaria, mas eu sou uma educadora. Olha o propósito. E aquele propósito foi gerando as prioridades. E aí, bacana, porque a gente ficou depois de um tempo, né? Fomos ministrar, a gente começou a ministrar, e esse é o barco, né? Trabalhar primeiro a liderança, depois trabalhar os coordenadores, depois trabalhar os colaboradores, e depois ela foi falando, olha, professora, agora eu fui convidada pelo RH para dar algumas palestras para os outros coordenadores, para a gente gerar um manual. Assim. Falei, olha que fantástico, nasceu da aula, nasceu no processo do Ikigai, porque ela falou assim, agora eu estou deixando o legado aqui, né? Ela é nova, ela falou, o dia que eu me aposentar, mas isso que é bacana, por conta disso, o Ikigai, ele trabalha a nossa saúde mental também. Eu estava isso conversando com um amigo que é médico, e ele comentou isso, ele falou assim, nossa, Ueda, o quanto que descobrir o propósito da vida oxigena a nossa carreira. Esse foi um trabalho que a gente fez com médicos, foi muito legal. Nós fizemos um trabalho, 80% eram médicos, e a gente trabalhou o propósito, nós trabalhamos a questão da liderança positiva, e teve uma das atividades que nós fizemos essa pergunta. Foi muito parecida com a pergunta que eu fiz para essa aluna, que ela falou, né, do propósito, o que ela brincava mais, ela brincava muito de ser professora, tudo isso, e ela estava trabalhando, inclusive ela até fez um comentário, inclusive se ela estiver assistindo esse vídeo, se for você, né, comenta aqui, né, se ela falou assim, professor, eu vou retornar aos meus estudos. Ela fez técnico, né? Ela falou que agora eu quero fazer uma faculdade de pedagogia. Não sei se ela fez, eu perdi contato com ela, mas ela já estava direcionando, olha, mentalidade de crescimento da aprendizagem contínua. Pessoal, isso é bárbaro, por isso eu sou fascinado nessa questão. E aí, nesse médico, a gente fez a dinâmica e tal, e no intervalo, no café, ele veio conversar comigo. Ele falou, olha, professor, essa atividade, nós fizemos uma atividade assim. O que difere você da sua formatura, quando você se formou, quando você estava concluindo a sua faculdade, e hoje? Uma boa parte dos profissionais já tinham mais de 10 anos de profissão, então veio uma riqueza fantástica. Os médicos e as médicas têm experiências fantásticas, né? Particularmente esse médico veio conversar, o doutor veio conversar com lágrima nos olhos. Ele comentou, recentemente meu pai fez a passagem dele e tal, e ele comentou, ele falou, professor, essa atividade me apaziguou o coração nos 2 momentos de vida que eu estou passando. A passagem do meu pai e, acima de tudo, o quanto que foi a minha promessa lá na formatura, porque eu fui o primeiro da família toda a se graduar numa universidade e ainda em medicina. E ele falou, eu acho que eu estava esquecendo o meu propósito. Eu acho que eu estava esquecendo o meu propósito de vida como médico. E o que eu prometi para o meu pai. E eu estava esquecendo, eu estava quase esquecendo, e agora me fez a lembrança. E agora eu estou percebendo que o meu flow, eu tenho que enriquecer cada vez meu flow, né, os desafios e as minhas competências. Olha que riqueza! E foi muito legal isso, porque nós fizemos 2 palestras, período da manhã e período da tarde. Eu reencontrei o doutor, né, no estacionamento.
E ele veio com uma listinha. Esse pessoal é fantástico, são rápidos, né? Ele veio com uma listinha, com papel, né? Ele veio e falou assim: olha, professor, já fiz aqui, né? O quanto que meus pontos fortes aqui, né? Ele fez uma listinha dos pontos fortes e talentos e dos desafios, que ele depende só dele. Isso é muito legal. Ele falou: ó, esse é o meu plano de ação. E você, qual que é o seu plano de ação para descobrir cada vez mais os seus pontos fortes e os seus talentos, para gerar mais produtividade, para você observar quais são as suas prioridades? Nasce de onde? Do seu Ikigai, do seu propósito. O que você ama, o que você faz bem, o que isso pode se tornar de remuneração emocional ou financeira e que deixe legado para as outras pessoas com compartilhar, como o fazendeiro que deixa cada vez mais legado com as suas sementes do milho campeão.